Hoje me colocaram um mega desafio: fazer um resumo sobre as principais religiões aqui no Ocidente. Não tem como eu fazer um resumo das principais religiões sem entender um pouquinho o contexto histórico e como essas religiões são formadas a partir dos grandes movimentos. Então, nós vamos voltar um pouquinho na história e vamos falar dos principais movimentos que criaram as religiões. Hoje, estima-se que no mundo existam 60 mil religiões. Por isso, a impossibilidade de fazer um resumão de todas as religiões, ok? A gente vai trabalhar bem pausado, bem tranquilo, construindo ali um contexto histórico dos movimentos que foram ocorrendo e que reverberaram principalmente nas religiões aqui do Ocidente. Ok? Algumas até nós vamos falar no contexto brasileiro. Lá no finalzinho nós vamos falar algumas dessas religiões também, ok? Vamos começar aqui enfatizando mais uma vez que nós estamos focando nas religiões ocidentais. Vamos terminar na realidade brasileira, porém existem muitas outras, mesmo porque o mundo não é feito de ocidente. Muito embora nós ocidentais tenhamos a percepção que somos os únicos habitantes do universo, né? Que toda a história se baseia na nossa realidade. Não, nós temos toda uma questão oriental, asiática, tem muitas outras realidades que foram construídas de forma diferente e reverberam no contexto atual em novos movimentos ou em movimentos específicos de religião, ok? Então, esses nós não vamos entrar diretamente, muito embora o hibridismo brasileiro a gente vai ver que resgata, né, algumas partes dessas religiões, mas, como eu disse, vamos com calma. Bom, começamos então como que a gente vai estruturar aqui, né, essa aula. Vamos falar primeiramente da Mesopotâmia antiga, tá? E do Egito como berço das civilizações, do que nós ocidentais conhecemos como berço das civilizações. De lá nós vamos entender de onde vem aqui o judaísmo. Depois nós vamos entender o cristianismo e algumas vertentes desse cristianismo que constrói a nossa base aqui ocidental. E vamos finalizar falando dos espiritualistas, tá? Vamos falar um pouquinho de islamismo também, mas a gente não enfatizou aqui porque nós vamos só falar o que é. Hoje nós já temos algumas raízes, algumas influências direto do Islã, mas na sociedade ocidental ainda como um todo, você deve saber, né, que predomina a influência cristã. Então, por isso que a gente vai fazer esses recortes pontuais. Porque vamos voltar aqui na Mesopotâmia Antiga e Egito. Nossa história, né, ocidental diz que lá são os primeiros berços das civilizações, quando o homem começou a se organizar como sociedade, plantar, desenvolver a escrita. Então nós temos ali naquela região as pirâmides, né, que impulsionam um movimento científico muito grande até hoje. Os livros, né, ou as tábuas e pergaminhos que estão sendo encontrados. Então, nós tivemos os escritos de Nínive, né, que foram encontrados no final de 1800, e de lá nós já tivemos muitas informações da cultura, da religião, da organização dessas sociedades. E também os pergaminhos egípcios que também trazem histórias, que trazem o contexto religioso, as crenças. E nós vamos ver que estas crenças, esses mitos,
vão reverberar diretamente na concepção de religião que nós temos. Quem fazia parte, né, dessas regiões nessa época, ou dessa grande região aqui, que a gente vai conhecer como sendo a Crescente Fértil. Então a gente vê que tem aqui Nínive, né, onde foi encontrada a biblioteca do rei Ashurbanipal, a Mesopotâmia, aqui a Babilônia, Damasco, Sidom, Jerusalém, até chegar aqui Tebas, Egito. Então todo esse contexto aqui é o contexto bíblico, né? Então nós vamos, para quem estuda, para quem gosta, vai ver que desde a Gênesis ali, depois começando em Abraão e todos os outros desdobramentos da história, dessa história principal, né, dessa Gênesis aí, que de acordo com a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, eles vão se desenvolver nessa região. E compreender a religiosidade desta região, inclusive a associação com o contexto bíblico, é muito rico, porque nós conseguimos ver as influências diretas. Por exemplo, o livro do George Smith, quando ele vai traduzir essas tábuas que foram encontradas na biblioteca de Nínive, que ele fala sobre a Gênesis segundo os caldeus, ele vai encontrar elementos como Noé, a briga dos deuses, a queda do homem. Então, são elementos que vão influenciar a crença aqui que nós construímos do Ocidente, certo? Muito embora, né, estudar religião, nós vamos falar sobre isso, você sempre tem que ter uma clareza mental muito grande. Ok? Então, nós temos aí essas primeiras regiões, civilizações que nós conhecemos aqui no Ocidente e que vão influenciar. E aqui nós temos os egípcios, os sumérios, os babilônicos, os assírios e os caldeus. E o que é interessante aqui eu trouxe, né? Porque essa região, elas vão funcionar de uma forma meio híbrida, né, no contexto religioso. Então, eles adotam mitologias, teorias e crenças uma da outra. Até mesmo porque nós vamos ter muitos povos aí conquistando um ou outro, levando sua cultura. E nós vamos ter algumas questões que vão sobressair na questão religiosa dessas regiões nessa época. A primeira é que todas elas eram politeístas. Então, até onde nós temos histórias, todas as religiões, né, a religiosidade nessas sociedades que compunham a Crescente Fértil eram todas politeístas. Então, elas acreditavam em vários deuses. E eles tratavam os deuses como seres de outros planetas que vinham ensinar e, de certa forma, governar a Terra. Então, eles dariam ensinamentos, teriam contatos. E a população, né, de sociedades adoravam, né, esses seres, esses deuses. Isso é muito interessante porque quando a gente faz uma revisitação nesses escritos, e também, se a gente fizer uma comparação com o contexto bíblico, a gente vê que quando Abraão recebe os anjos, e Abraão, lembra lá que a gente vai falar sobre isso, ele era caldeu. Então, quando ele recebe os anjos, é meio que natural para receber esses seres, né, divinos, de outros planetas, enfim. É o contexto que envolve a crença daquela região toda. E nós vamos ver elementos disso não só traduzindo as tábuas sumérias, mas na Bíblia, mas também nos achados arqueológicos, nos papiros, nos pergaminhos, nas próprias gravuras, né? Então aqui nós temos aqui os sumérios, as escritas cuneiforme, também tem as crenças egípcias. Então nós vamos ver essa crença deles, né, de seres de outros planetas que vinham dar ensinamento, e esses eram o que eles chamavam de deuses. Mitologias diversas, tá? Então eles vão ter nessa criação, nessa escrita, né, de Gênesis, de concepção da Terra, várias mitologias. Então eles falam sobre deuses que vêm da água, implementam o conhecimento, né? Eles vêm dar o conhecimento. Eles falam sobre um mundo antes do nada, né? Um mundo que já existia, depois teve uma explosão e veio a existir. Eles trazem muitas coisas bem interessantes. Mas a gente vai ver que eles têm mitologias, né? Tem crenças entre eles que elas conversam, como os caldeus, como os sumérios. Então, elas vão adotar personagens que nós também, né, no mundo ocidental, que adota, né, a Torá ou a Bíblia, vai encontrar,
como principalmente aqui 2 fatos interessantes, que é o da Gênese e da figura do dilúvio, né. Então teria havido algum momento também já nessas culturas, bem interessante isso, viu, pessoal? Nessas culturas já teria havido então essa crença de que em algum momento aquela região ou a terra teria passado por uma espécie de dilúvio e um único homem teria sobrevivido. Então, uma história, né, que a Bíblia traz como sendo Noé. E a gente vê que tem outras versões de quem seria o Noé, mas a gente vai manter aqui nas religiões. E aí, eles também têm muitos rituais religiosos, né, então eles vão ter são bastante religiosos, o governante sempre vai ser um deus ou representante de um próprio deus nessas épocas, e eles faziam guerras já em nome dos deuses. Shitar, por exemplo, você tem várias populações que adotam, né, essa crença em Shitar, mas elas brigam, então quem segue Shitar ou quem segue Marduk ou Enlil vai brigar com outra, e aí eles têm brigas entre eles, já em nome da religião, já em nome dos deuses. Então esse negócio de briga por religião é muito antigo. E aí eles escolhiam os deuses, né, de acordo com a crença, de acordo com o momento, de acordo com o rei, de acordo com como se esses deuses fossem extraterrestres e eles vieram para cá, cada um vai escolher quem vai lhe proteger melhor. Isso é muito interessante, porque lá quando Moisés vai libertar o povo do Egito, ele passa, né, por todos os deuses e fala que o Deus dele é acima de todos os outros deuses. E é muito interessante porque daí nós vamos ter a base da religião monoteísta, que é o que nós conhecemos aqui no mundo ocidental. Imagina diversas sociedades se desenvolvendo, um politeísmo, essa crença, né, de que outros seres viriam governar, tal, e aí você tem toda uma sociedade acontecendo, e nesse momento, tá, você tem ali a figura do Abraão, tá? Que Abraão, vamos lá, também é um caldeu, tá, de Ur, um homem, e ele vai receber uma proposta do único Deus, tá, desse Deus que deveria ser o único Deus, para brigar com todo esse pessoal aí dessa região. Lá em Gênesis 12, a proposta é: sai-te da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Eu farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, de modo que se torne uma bênção. Abençoarei os que abençoarem você e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, quando esse Deus, né, que na tradução poderia ser Jeová, Javé, esse Deus que no meio dessa briga toda fala assim: olha, você vai sair e a partir de hoje você vai para o lugar que eu vou te falar e eu sou o único Deus. E dessa ideia aparece a primeira religião monoteísta que nós temos conhecimento até então aqui na sociedade ocidental. Mas essa figura e esse momento vai se tornar importante porque esse cara aqui, o Abraão, ele vai ser chamado não só pai da fé, como vai ser responsável nos dias de hoje pelas 3 maiores religiões do mundo. Então, o judaísmo, cristianismo e islamismo vem dessa concepção aqui, desse momento e desse personagem aqui da história. Então ele recebeu esse comando desse Deus, Jeová, Javé, o judaísmo vai chamar de uma outra manifestação dos 4, né, das 4 junções, mas não vamos entrar em detalhes. A gente está falando, vamos falar de Deus monoteísta, um único Deus, tá? Então a ideia não era mais acreditar, nem fazer guerra por vários deuses, um Deus só tinha que mandar em todo esse contexto religioso e deveria ser adorado. E beleza, Abraão, então, ele é descendente de Noé, e ele deveria sair da casa dele, tá? Daquela religião dos caldeus, para ir para uma outra terra chamada Canaã e cuidar dos semitas. Os semitas são descendentes de Sem, que é o filho de Noé. Então, hoje, poderia dizer que os semitas são os muçulmanos e os judeus, mas vamos entender um pouquinho. Aqui, os semitas, né, quem ele deveria cuidar, eram então os descendentes de Sem, o filho de Noé. E eles deveriam adorar um único Deus, como eu já falei,
E de Abraão, nós vamos ter uma escadinha ali que vai descender dos pais do que o mundo hoje islâmico, cristão e judaico reconhece como os pais da fé. Abraão, ele vai ter 2 filhos, que é o Ismael, que é com sua serva Agar, e vai ter Isaac, que é com a sua esposa Sara. Ele vai ter o Isaac muito perto dos 100 anos, inclusive Sara, que já não poderia mais teoricamente ter filho, e vai conseguir gerar esse filho depois da visita dos anjos, que disseram que Isaac então seria o detentor talvez desse pacto, o herdeiro desse pacto. E aí a gente tem Isaac, e Isaac é pai de Jacó. Jacó então é neto de Abraão. E ele vai renovar depois uma série de eventos que nós não vamos entrar aqui em contar em detalhes, senão vai embora. E ele vai renovar o pacto com Deus. E nesse momento de renovação, ele vai se chamar Israel. E Israel, que é Jacó, vai ter 12 filhos. Desses 12 filhos, eles acabam tendo uma série de situações que eles vão parar no Egito. Inicialmente, eles são bem recebidos, mas depois eles passam a ser servos dos egípcios. Eles vão ser servos do Egito, até que esse Deus, falando assim, olha, eu tenho um pacto aí com essa geração e eu vou tirá-los do Egito e vou renovar esse pacto. E ele vai fazer isso, né, através de Moisés. Então, Moisés é muito importante para a gente nesse contexto histórico. O que Moisés vai fazer? Isso aqui a gente vai entender nas reverberações depois. E aí o rei fala assim, olha, os israelitas estão ficando muito israelitas, né? Que são os filhos de Jacó, que ao renovar virou Israel. Os israelitas estão muito, vamos fazer o seguinte, vamos matar os meninos. Aí mata as criancinhas, Moisés é jogado no rio, né? E sob pedido, né, dos anjos. E Moisés é adotado, então, pela filha do faraó. Ele recebe todo aquele conhecimento egípcio do palácio, mas eles têm noção da origem dele israelita. Não vamos entrar muito a fundo na história, mas vamos lá. Então, Moisés, ao libertar, Moisés enfrenta, né, o faraó, consegue libertar o povo, e esse povo então vai de novo em direção a Canaã, que é aquela primeira oferta inicial lá de Abraão, e Moisés vai receber os 10 mandamentos iniciais de Deus nas tábuas que o povo deveria seguir, porque aquele povo já tinha perdido já há bastante tempo as origens, né, de costumes e crenças de Israel. Esses 10 mandamentos, então, na verdade, eles são 613, eles vêm com ordenamentos posteriores de 613 ações que esse povo tem que seguir, cumprir, e Moisés, então, separa, né, tira o povo, separa as 12 tribos, dá função para cada um, e cada tribo vai ser de uma família. Lembra que Israel teve 12 filhos, então cada um vai ficar responsável. E Moisés também, além de receber esses mandamentos, os ordenamentos, teria recebido neste momento os conhecimentos místicos ocultos que seriam passados apenas para então os responsáveis, né, os levitas, os sacerdotes que eram levitas, entre uma geração e outra, tá? Hoje, esse conhecimento ele foi unido como o nome, né, de Cabala, mas depois a gente vai falar sobre isso, mas são conhecimentos místicos que envolviam além do conhecimento geral. Então, Moisés escreve o Pentateuco, escreve a Torá, e aí eles vão passar a viver a religião de Israel, tá? Então, essa religião de Israel tem origem lá em Abraão, nesse pacto com esse Deus Master, e aí eles vão começar a cumprir todas essas ordens. Até o momento que, como esse povo, lembra que há muitas ordens, né? Quem tem curiosidade, vai lá no Pentateuco, lá nos primeiros 5 livros da Bíblia, e vê cada ordem de comer, de vestir, de tempo, de oração. São 613, os judeus fazem isso até hoje, né? Principalmente os ortodoxos, que eles devem cumprir. Só que isso não é fácil. Eles vão ter a conquista, então, daquela região, né, que seria a Canaã, e aí eles vão separar a região de acordo com as tribos. Os levitas, né, vão estar em todas as tribos, porque eles são responsáveis pela parte espiritual, mas você vai ver, né, os códices, porque daí eles se organizaram em sinagogas que ficavam, né, que tinham a preparação dos sacerdotes, e cada sinagoga foi desenvolvendo ali seus escritos, né, tanto sagrado quanto os profanos.
Mas na organização do códice que nós temos hoje do Velho Testamento, a gente consegue ver, e a história também mostra uma ascensão e queda de Israel como um todo, sempre ligado a quê? A desobediência a esse Deus. Então, quando tem uma obediência, você tem uma graça e uma ajuda desse Deus, e quando desobedece, que sempre desobedece, acaba indo para o buraco de novo. Até que, depois da morte do rei Salomão, tá? Você tem as 12 tribos que vão entrar em desacordo entre si, porque não concordavam com as ideias do filho do rei Salomão, e aí elas vão se dividir. 10 tribos vão para um lado, para Israel do norte, tá? E 2 tribos ficam em Israel do sul, que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. A parte do norte é conquistada, então esse povo é levado para o cativeiro e etc e tal. A parte do sul também depois vai ser, mas eles vão continuar mais unidos quando eles voltam para Jerusalém. Então a tribo de Judá e Benjamim se fundem, e daí que nós conhecemos os judeus, porque os judeus dessas 2 tribos continuaram mantendo esses costumes, né? Continuaram tentando seguir as 613 leis, os 10 mandamentos, se organizaram enquanto religião, de certa forma conseguiram, né? Apesar de muitas guerras, continuar a sociedade. As outras 10 tribos acabaram se perdendo, entre aspas, tá? Nesse momento, né? Se misturando, hibridizando com os outros povos. Nessa queda, né, o que esse Deus de novo promete através dos profetas? Se você for lá na Bíblia, no códice, né, organizado no Velho Testamento, você vai ter os grandes e pequenos profetas. Então você vai ter Isaías, você vai ter Malaquias, você vai ter muitos profetas que falam o seguinte, que vai vir um Messias. E quando esse Messias vier, esse povo aqui do Deus monoteísta, lá do Deus de Abraão, ele vai se unir. Esse Messias vai trazer paz sobre a terra e vai reconstruir novamente o 3º templo de Salomão. Então a história vai se passando, você tem ali a conquista, né, do Império Romano, né, por toda a região. Primeiro você vai ter Alexandre o Grande lá, a conquista grega, depois o Império Greco-Romano, depois você vai ter a ascensão ali do Império Romano dominando toda aquela região. Quando ele chega a Jerusalém, o Império Romano, ele não acha que é interessante brigar com os judeus, porque os judeus são cultos, eles são organizados, eles são uma sociedade muito forte, então era mais fácil tê-los como amigo do que tê-los como inimigos. Então você vai ter uma aproximação grande, né, um respeito, tipo, vamos respeitar o espaço entre o Império Romano e os judeus. Então lembremos dos judeus já dessa época aqui, que já se passou mais ou menos uns 500 anos, tá bom? Entre essa queda, onde eles começam a esperar muito forte o Messias, e já se passou mais ou menos 500 anos até esse contexto, já a história passar, o contexto acontecer. E aí, nesse momento, o que nós temos na história? Vários Messias, várias pessoas que se falaram que era Messias, vários Jesus que foram apontados, mas a gente vai ter aqui o Cristo histórico, tá? Esse Cristo que compõe o Novo Testamento, que compõe a base da fé cristã. Então nós vamos focar nele. Eu falei de Jesus Cristo em outros vídeos, mas vamos focar aqui, como a gente está falando de religiões, então a gente está falando de Cristo, desse Cristo que vai fundamentar o cristianismo. E esse Cristo, também conhecido como Jesus de Nazaré, primeiro de tudo, ele era judeu, tá? Então, o ministério dele, as pregações deles vão vir sempre associados à realidade judaica, tá? Isso é muito importante, porque a gente vai ter uma quebra disso depois, quando a gente tem a formação da igreja e até no pensamento ocidental depois. Mas esse Jesus aqui era judeu, era pregador, e ele juntou 12 apóstolos para acompanhar o seu ministério e para escrever sobre ele, sobre o ministério, sobre os ensinamentos, posteriormente e também evangelizar. Lembremos que o judaísmo, você não se converte ao judaísmo, apesar de ser possível hoje em dia, mas é muito difícil esse processo, porque uma das premissas do judeu é que se nasce judeu, tá? Então, do ventre de uma judia. Então, você ou nasce judeu ou não nasce judeu, então não tem como. E nessa época era muito forte isso. Jesus fazia críticas, tá? Então ele fazia crítica à maioria dos judeus,
acusando-os de ter comprometido os verdadeiros mandamentos de Deus. Por isso que toda vez você tem a pregação dele, né, mesmo nos evangelhos que estão na Bíblia, mas tem os outros evangelhos, que vão falar assim, olha, mas você não tem que guardar o sábado, olha, mas você não está fazendo isso que é mandamento lá de Moisés. E ele fala assim, não, eu vim para cumprir a lei como deve ser cumprida, eu não vim para tirar um tio da palavra, eu vim para cumprir, mas explicar, mostrar para vocês como cumpre. E aí, ele vai também ser apontado como sendo Messias. Ele nunca falou, não tem nenhum registro dele até agora, nem dos outros livros que foram encontrados recentemente dele falando que ele mesmo é o Messias. Mas ele foi apontado como sendo o Messias porque muitos de seus seguidores eram judeus. Então, judeus, ele tem uma questão de sinagoga, de classe, de conhecimento, que os judeus que não se sentiam, né, já adeptos àquela crença que foi criada de religião, acabaram se convertendo e lembra que eles esperavam os Messias. Ah, mas o discurso dele é de paz, ele vai conseguir fazer um único governo, né, desse jeito, e esse cara aqui é o Messias. Outra coisa que ele fez que desagradou os judeus é que ele apontou que qualquer um, não era só judeu, qualquer um que pudesse, que cumprisse os mandamentos, poderia ser chamado de filho de Deus e também teria direito ao reino dos céus. E aí você tem uma briga, porque você veja que essa religião está esperando e está se desdobrando para cumprir os 613 mandamentos, e aí esse cara vem falando que não precisa ser judeu, que qualquer um que cumprir os mandamentos e obedecer a Deus pode ter o mesmo direito que eles. Então ele começou a ter uma corrente muito contra as suas ideias. E ele pregava uma reforma íntima, né? E se eu fosse traduzir, né, o ensinamento de Jesus, seria o Sermão da Montanha, porque ele fala das benesses da pobreza, de você amar as pessoas, de você ser benéfico porque você olha para você, que você não pode julgar, que o julgamento não é sua responsabilidade, que você vai ser julgado com a mesma medida, então você tem que olhar para você, para sua reforma íntima e não para o resto. E aí ele coloca um discurso bem diferente daquele discurso que tinha severidade, aquele discurso mais forte. E isso começa a incomodar muito. E aí ele foi apontado como Messias, morreu crucificado, tem toda a história dele. Mas o interessante é que os 12 apóstolos vão escrever o evangelho sobre ele e esse movimento eles vão se espalhar. Hoje nós já temos muitos evangelhos desses apóstolos que foram descobertos. Inclusive nós iremos fazer vídeos sobre isso que trazem uma realidade muito bacana dessa pregação de Jesus, que viria então a ser uma filosofia, tá? Então veja que Cristo não montou uma religião. E, inclusive, um dos pergaminhos achados recentemente era uma preocupação dele de ser apropriado uma religião e de novo aconteceu o que já havia acontecido com o judaísmo. Mas enfim, vamos aqui vida que segue. O fato é que Jesus deu certo. Então assim, o que não era igreja, era esse movimento filosófico. Então, muitos judeus se converteram à ideia de Jesus Cristo, inclusive posteriormente Paulo, né, que levaria o cristianismo até Roma. Os cristãos, eles passaram a ser perseguidos, tá? Então, qualquer grupo que adotava a ideia cristã, eles passaram a ser perseguidos pelos judeus e pelo Império Romano. Inclusive, os judeus ocupavam cargos importantes no Império Romano, como Paulo, por exemplo, que era general da guarda romana e ele perseguia, né, os cristãos. Mas essa filosofia, essa ideia de fraternidade, igualdade, amor, começou a ser usada por muitos outros grupos que também eram adeptos a outras filosofias, como os gnósticos, os estoicos, os herméticos, começaram a adotar também a filosofia de Cristo. Aí você tem vários líderes locais, isso é bem interessante porque embora algumas pessoas tenham resistência nessa diferença do cristianismo, se você ler as cartas de Paulo, você vai ver que elas são bem peculiares para cada região e para cada igreja, que vão como se fosse confluir a filosofia e a cultura local desses grupos. Então, não existe nessa época, nos 300 primeiros anos, 300 pessoal, olha que coisa, 300 primeiros anos ali da passagem de Cristo não tem um cristianismo. Você tem movimentos, tá, cristãos que adotam a filosofia de Cristo como base, tá?
Essas sociedades, elas vão se apoiar em que escritos, né? Elas vão se apoiar, cada sociedade vai se apoiar na Torá. O que é a Torá? Lembremos que ela é a base da religião judaica e das religiões monoteístas, tá? Então, essas religiões monoteístas, elas vão se apoiar lá naquele Deus de Abraão e vão estar associados nos seus ensinos com a Torá. Elas vão se apoiar também nos evangelhos. Quais evangelhos, né? Cada apóstolo que ia passando, que ia convertendo, escrevia sobre Jesus. Essas comunidades vão adotar evangelhos desses, não tem organizado, não são esses evangelhos que a igreja postulou, né, que a igreja organizou posteriormente, vai lá atrás, aqueles evangelhos escritos, livros, são esses livros esses pergaminhos, esses rolos, tá? Que nós estamos encontrando e traduzindo aqui na sociedade contemporânea. Então, essas sociedades, elas vão começar a trabalhar em cima desses evangelhos, que fala sobre o Cristo em si e sobre o que o Cristo disse, e as cartas. Apóstolos, eles mandavam cartas de orientações depois para cada comunidade, que nós também vamos encontrar agora bastante. Com o passar do tempo, mesmo com tanta perseguição, o cristianismo foi sendo fortificado. E aí nós temos a ideia do Constantino. Então veja que até então, 300 anos, o Império Romano e os judeus perseguiam os cristãos, matavam, sacrificavam, enfim, torturavam, faziam de escravos e muitas outras atrocidades, até que Constantino, então, ele se converte. Uns dizem que sim, outros dizem que não, mas enfim, ele adota o cristianismo. Sua mãe Helena se converte primeiro, ele começa a achar o cristianismo muito interessante, é um movimento forte, que já então não vale a pena ficar indo contra, e aí ele vai querer organizar. Então ele percebe que esse movimento cristão, ele tá tem muitos líderes, e a gente vai organizar, porque não tem uma característica específica, e você tem que ter, já que é um único Deus, uma única igreja, e a igreja aqui a gente vai organizar. Em 325, então, ele organiza o primeiro concílio, onde ele reúne os principais líderes e até faz uma barganha, né, com cargos do Império Romano, ocupados então por esse líder. E aí você vai ter uma organização inicial da Igreja Católica Apostólica Romana, que depois viria a ser a Igreja Oficial do Império. Qualquer outro grupo, tá, que fosse contra, inclusive os próprios cristãos, eles matavam, mesma coisa, perseguiam, igual faziam com os cristãos. Agora os cristãos passam a fazer isso com os outros grupos, inclusive com os próprios cristãos que não concordam com as decisões dos concílios. Esse período, pessoal, vai ser conhecido na história como obscurantismo e também Idade das Trevas, porque são mais de 1000 anos que a igreja passa fazendo isso. Daí a igreja católica, tá? Apostólica romana, quem é judeu, quem é homossexual, quem eles falam que é bruxa, quem escreve ciência, muitos cientistas foram mortos, porque a Terra é redonda, mata o cara que não é isso. Qualquer pessoa da sociedade ocidental, de novo, ocidental, tá? Que vai ter esse domínio. A igreja começa a controlar casamento, distribuição de bens, os reis, a ciência, como vai ser colocado, criação dessa teologia baseada nessa igreja, tá? Porque lá nesse primeiro concílio já se decide que não vão voltar ao judaísmo, então não tem 603 leis, não tem 10 mandamentos, inclusive o sábado não é mais sábado. Vamos colocar o sábado, que era o dia de guarda, para o domingo, que é o dia que Jesus ressuscitou. Vamos mexer, porque daqui para frente é uma nova teologia. E aí, eles começam a atuar, né? A Igreja Católica Apostólica começa a atuar dentro desse formato. Obviamente que nós vamos ter muitas atrocidades, muitas bárbaras, e aí você tem movimentos que começam a se formar buscando uma iluminação de sociedade, de cabeça, porque isso não pode continuar assim. Isso no mundo ocidental, tá? Então, no mundo ocidental está acontecendo essa época de obscurantismo, mas lá na Península Arábica, lá na região da Palestina, tá? Enquanto o mundo ocidental está aqui, a gente está falando de Europa, posteriormente Estados Unidos, que nessa época ainda não existe, mas a Europa toda, as colônias, né, que eram colonizadas, a gente está falando desse contexto cristão. Lá na Península Arábica vai surgir o Maomé, e aí Maomé, que surge como profeta,
ele vai ser responsável pela criação do Islã. Coloquei aqui porque hoje a gente já vai ver outras influências, mas vamos com calma, só coloquei aqui uma vertente. E o Islã também vem da origem de Abraão, então são chamados e reconhecidos como os muçulmanos, e eles também adotam o livro da Torá, eles adotam o livro do Evangelho, mas eles escrevem o Alcorão com outro tipo de conhecimento, inclusive falam de frequência do idioma, das rezas, da canalização. E aqui é interessante a gente fazer um olhar especial, porque de início essa realidade não vai impactar aqui o mundo ocidental, tá? Vão acontecer guerras, vão acontecer muitas guerras entre cristãos e muçulmanos, entre judeus e muçulmanos até hoje, por sinal, né? Mas aqui a gente vai ter ainda aquela idade das trevas. Nesse momento o islamismo não vai chegar aqui, tá? Aqui no Ocidente a gente está passando pela época das trevas, pela Idade das Trevas, e aí nós temos o movimento protestante, tá? O que é esse movimento protestante? Então só tinha uma única igreja, uma Idade das Trevas, uma igreja que escolhia reis e um monte de coisa, um monte de gente começa a se incomodar, e 2 personagens vão ser fundamental para cravar o movimento protestante, que é contra, obviamente, essas atrocidades cometidas pela igreja, que é o Martinho Lutero e o João Calvino. Martinho Lutero é um religioso da Alemanha, e ele é um padre, né, do interior muito bem quisto, muito bem situado. E quando ele vai a Roma reivindicar justamente que ele não concorda com os posicionamentos da igreja cobrar pedaço de céu, de todo o movimento, ele chega lá e ele vê assim uma coisa horrorosa. Ele fica muito triste e começa a pensar no movimento protestante. Na Alemanha. No outro lado, na Suíça, nós temos o João Calvino. João Calvino, ele é de uma família pobre porque ele é filho do secretário do rei. Só que o rei, né, gostava tanto do secretário que deu o melhor ensino para o Calvino. Então, Calvino era filósofo, era teólogo, embora não era o religioso da igreja. Só que o Calvino ele tinha uma grande influência entre a nobreza, que também estava descontente com a atuação da igreja. E essa posição de Calvino vai ser fundamental para o movimento de Lutero chegar. E aí, em 1517, o Lutero, ele escreve 95 pautas que ele discorda da Igreja Católica, vai lá na catedral, inclusive do Papa, e prega, e aí fica conhecido como movimento protestante. A partir daí, outro chabu ocorre, porque agora, cristão de novo, começa a brigar, isso tudo cristão, com base lá em Abraão, começam a travar muitas guerras, e formar novas religiões. Essas religiões, conhecidas como base protestante, para a gente falar no dia de hoje, então quais religiões vieram desse movimento? As tradicionais, tá, pessoal? Porque todas essas religiões que eu vou falar, elas sofreram mutações dos outros movimentos que eu também vou trazer. Mas as primeiras, assim, que veio de lá. Claro, a igreja luterana, a batista, presbiteriana, metodista, adventista. Então essas igrejas, né, que são bem próximas, até os ritos, né, da igreja católica são isso, porque eles não voltaram na teologia, eles só pegaram essas coisas que elas eram contra a igreja mãe, a igreja católica, e continuaram a sua fé. Agora, como já a pregação era liberdade, né, e a graça de Deus nessa liberdade, pela figura de Jesus Cristo, que teria permitido, então, que eles manifestassem a sua fé e a sua crença em Deus de uma forma diferente, começam a ter igrejas com particularidades muito diferentes, né, entre si. Inclusive, a adventista, ela volta a guardar o sábado como dia de descanso, e as outras religiões, por muitos anos, apontam a adventista como seita. Olha que loucura! Então você tem outra nova organização aí. E essa organização permite criação de faculdade, muitas guerras, né? Que no Brasil a gente teve muitas guerras, mas criação de faculdade, uma briga entre católicos e protestantes também até hoje. Vamos entender aí as religiões. E aí esse movimento ele vai aqui passando até que de 1517, em 1901, nós vamos ter aqui na sociedade ocidental um outro movimento conhecido como movimento pentecostal. Então, o que esse movimento pentecostal tem?
Então você tem as igrejas tradicionais, tá? As protestantes, que elas vão trabalhar com esse movimento contra alguns pontos do catolicismo, mas em grande parte vão continuar. Inclusive na organização bíblica, eles adotam a mesma Bíblia, a mesma organização, o mesmo evangelho, e aí eles começam a compactuar. Só que esse movimento, em 1901, lá nos Estados Unidos, eles teve num seminário, teve um cara que falou o seguinte: não, tem mais alguma coisa, que é o contato com o Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo seria aquela manifestação através da gloslalia, né? Não sei se você já teve contato, que são aquelas igrejas que o pessoal chora, levanta, é quase uma incorporação, né? Como se incorporasse do Espírito Santo, falasse em outros idiomas, manifestasse milagres e tal. E aí começou a formar esse movimento pentecostal, que tem como ponto principal a adesão também à mesma Bíblia, teologia semelhante, mas lembremos que a teologia cada um tem a sua, mas uma teologia, certo, semelhante à Bíblia, e agora no culto essa manifestação da gloslalia ou da incorporação com o Espírito Santo. Só que nesse momento, os hábitos dessas igrejas adotadas desse movimento são alguns hábitos bastante extremos, como a questão da vestimenta e da separação de gênero homem e mulher. Então, mulher tem que usar saia, homem tem que usar calça, mulher não pode cortar cabelo, homem tem que cortar cabelo, mulher não pode depilar. Então, você tem movimentos bem extremistas. Se a gente for falar de nome de religião, aqui nós temos o movimento da Congregação Cristã do Brasil até hoje, nós temos a Assembleia de Deus desse momento, tá? Todas essas igrejas foram adotando outros movimentos e passando por processos de hibridizações. Depois a gente vai falar sobre isso. A Assembleia de Deus e a Deus é Amor. Então são igrejas pentecostais de raiz que até hoje adotam essa vestimenta, a separação de homem e mulher e esse culto, né, do batismo pelo Espírito Santo, essa incorporação com o Espírito Santo. E aí você vai ter esse movimento sendo espalhado pelo mundo, até que em 1940, no Canadá, você vai ter uma crítica falando que eles são muito extremistas. Então é um congregacionalismo absurdo, né? Uma coisa absurda. E como a gente vai fazer agora? A gente vai relaxar. E aí de 1940 a 1960, você tem as pinceladas do movimento neopentecostal, que aí já é a introdução de hábitos de maquiagem, de joia, da mulher poder usar calça, desses movimentos, até chegar numa explosão em massa, né, que ocupa, então aqui no Brasil, em 1960 começou a explodir, que são aqueles movimentos de muita gente, se apropriam de elementos e discursos bem peculiares, e aí você tem aqui no Brasil conflui bem com a criação da Igreja Universal, com a Graça de Deus, a Internacional da Graça de Deus, Sara Nossa Terra, Quadrangular, que vem desses movimentos neopentecostais. Então agora você tem cultos que são possíveis a essa manifestação do Espírito Santo, você tem alguns rituais específicos, você tem uma abertura ali de uma nova teologia, né? Daí vem a teologia da prosperidade e outras coisas que a gente não vai falar aqui agora. E o resto, né, do Brasil, o que acontece? Então essas são as religiões base aqui no Brasil, dos evangélicos principalmente, então católicos e evangélicos se dividem nessa região, mas você tem outros movimentos que trazem religiões específicas e tem um formato de espiritualismo brasileiro. O mais tradicional é o espiritualismo conhecido como espiritismo, né, que vem do kardecismo. O professor Rivail vai falar sobre o contato da gente com os mortos, mas esse espiritualismo brasileiro também é cristão, viu, pessoal? Então vai ter o evangelho, vai falar de Cristo e vai falar também de reencarnação e outras coisas que essas igrejas, lembremos que em um dos concílios, a Igreja Católica começou acreditando em reencarnação, porque o judaísmo acredita em reencarnação, em um dos concílios foi retirado a crença em reencarnação, e quando vem o movimento do kardecismo, volta a se falar de reencarnação e de contato com os mortos, e aí outro movimento daí começa a ter outra perseguição com o kardecismo ou com os espíritas, e aí vai embora. A gente tem as religiões afro, tá? A Umbanda e suas variações. Então, Umbanda é uma religião brasileira, a gente pode falar sobre isso depois, que é o hibridismo entre aquela cultura afro que chegava no Brasil e a conversão católica obrigatória. Então, como se fosse uma adaptação. Então, Umbanda é uma religião cristã. O Candomblé aqui do Brasil também ele é cristão, embora ele seja híbrido. Então, ele mantém um pouco mais de elementos africanos, mas ele adota muitos elementos do cristianismo. Aqui no Brasil hoje tem o Ifá, que é religião pura africana, que não é cristã,
E tem outras tendências, porque depois a gente vai ter uma abertura de mercado, abertura, globalização, apropriação do neoliberalismo da religião, e você vai ter outras tendências, começa a ter os universalistas, por exemplo, que adotam conhecimentos do budismo, taoísmo, hinduísmo, e aí adotam todo o cristianismo e vão adotando isso. Também são consideradas pela ciência da religião como religião, tá? Se você falar para o evangélico, não vai considerar o espiritismo como religião. Ciências da religião vai considerar. Então tem essa diferença entre ciências da religião e teologia, tá bom, pessoal? Por fim, é isso. A gente sabe que eu tentei aqui colocar as bases das maiores miscelâneas que acontecem aqui no Brasil, mas é importante falar que essas religiões, poucas continuam com características, todas são hibridizadas, todas oferecem, né, tem influência a ideia do Constantino. Então veja que até então, 300 anos, de desdobramento. Espero ter conseguido fazer esse resumão de religiões, né, que impactam aqui a nossa realidade ocidental, e até a próxima!